estava envolvido em outras questões, ele estava muito mais preocupado em fazer uma eletrodinâmica para monopolo magnético, em 48, o trabalho dele de 48 é a construção de uma eletrodinâmica quântica para o monopolo magnético, e aí o Tomonaga, o Schwinger e o Feynman foram mais à frente na eletrodinâmica fermiônica. O Dirac deixou de lado um pouco a eletrodinâmica fermiônica, porque ele estava muito obcecado por compreender agora uma teoria quântica de campo para monopolo. Ele tinha introduzido o monopolo magnético em 31 pela mecânica quântica, mas ele queria agora dar um tratamento de teoria quântica de campos para o monopolo magnético. E aí ele ficou muito com essa questão. Daí o Tomonaga, lá, separadamente, Schwinger e Feynman, eles foram mais para o lado da QED e aí resolveram formular a QED, renormalizaram e tal. Mas foi um pouco por isso, mas Dirac ele não saiu dessa questão, simplesmente ele começou a abordar outros aspectos dentro da eletrodinâmica. E ele estava muito ligado na questão da eletrodinâmica escalar, que o Luiz estudou também. Tanto é que é essa a sugestão da tese do Salam, o Matheus sugere isso ao Salam, por conta de Dirac, que é, vamos estudar então como fica a eletrodinâmica. Dirac estava estudando a eletrodinâmica quântica dos monopolos magnéticos, ele já tinha feito uma eletrodinâmica quântica que não estava pronta, mas para os férmions, e aí Salam pegou a eletrodinâmica quântica para campos escalares carregados. E aí ele resolveu o problema dos campos escalares carregados, e Feynman, Tomonaga e Schwinger resolveram o problema da eletrodinâmica quântica. E Salam também, claro, Salam também complementou o trabalho do Tomonaga, Schwinger e Feynman, resolvendo um problema que ficou em aberto no trabalho da renormalização da QED, que era o cancelamento dos chamados overlapping divergences. Eram divergências que se superpunham. E aí não se sabia ainda como tratar. Esse foi o primeiro trabalho da tese de doutorado de Salam, quando ele descobre o método de renormalizar as divergências que estavam overlapadas. Então essa foi a contribuição maior até da tese dele, foi essa. Então, o Dirac, vou dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque você levantou a questão, não, o Dirac estava muito atento a essa questão da QED. É porque a literatura não deixou, os livros não dizem isso, geralmente a gente estuda isso por livros, né? Os livros não dizem isso e esse assunto a gente já não estuda mais por artigo da época, a gente estuda por livro, então a gente perde a referência do contexto histórico. Eu acho que hoje do dia, nós estamos vivendo uma época para fazer, só pegando a biologia, né? O método da estética, né? Isso. Então o ômega é o método de construir estética. Agora o problema é que esse ômega, ele é o senhor do universo. Hoje em dia a física depende muito mais de como se interpreta o ômega do que talvez. Eu acho que, por exemplo, nesse momento, é muito mais importante reconstituir a história do que no nosso tempo. Eu acho que no nosso tempo, né, na década de 70, década de 80, a gente estava numa era em que a gente tinha que calcular as coisas, era uma era mais de você fazer cálculo pragmático para poder confirmar se aquelas teorias que foram desenvolvidas estavam boas. Então, por exemplo, a eletrodinâmica quântica foi desenvolvida no final da década de 40, início da década de 50, teoria eletrofrágil final da década de 60, QCD início da década de 70. Então, nós temos três grandes teorias, mas pouco conhecidas. Então, o que temos que estudar? Fazer cálculo a um loop, cálculo a dois loops, renormalizar, estudar a unitariedade. Então, foi um período muito técnico para poder dar credibilidade e verificar profundamente se essas teorias elas eram checadas até as últimas instâncias. Então era um período em que você não precisava reconstituir muito a história, porque você tinha que ser prático e fazer as coisas que o momento pedia. Eu acho que o contexto agora é outro. Nós estamos num contexto muito, que eu acho que vale a pena, eu tenho insistido muito nos cursos nisso, e até mesmo comigo mesmo, de ler coisas muito antigas, de reconstituir a literatura, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita confusão. O LHC está aí para trazer mais confusão ainda, se Deus quiser, uma confusão bem-vinda. Então, nós vamos precisar reconstituir o contexto antigo para ver o que a gente pode tirar daquela situação e transplantar para os nossos dias. A gente está falando de pessoas como Dirac, pessoas como Heisenberg, pessoas como Feynman, pessoas como Schwinger, como Salam e como outros. Então, a gente está falando de Weinberg, né? Então nós estamos falando de pessoas que sabem, a gente está falando de Beethoven, de Mozart, de Paganini, a gente está falando desses caras. Então eu não estou mais falando de um cara que simplesmente toca, eu estou falando de um cara que compõe. Então nós estamos pensando nesses caras.
O que eles fizeram lá, a gente tem que transplantar para agora, porque a gente está vivendo uma situação muito parecida com a época, né? Por que tem esse monte de modelos circulando? Só se a gente for olhar os modelos além do modelo padrão, supersimetria, com unificação, tem uma pletora de modelos, né? Tantos parâmetros, 105 parâmetros, 19 parâmetros, 5 parâmetros. Então, a gente está perdido. A gente está perdido, né, no mar de modelos e a gente está buscando uma teoria fundamental. Então, é muito importante a gente pensar como esses caras trataram as questões dos dias dele, para a gente ver se a gente pode trazer aquela lição para os dias de hoje. Porque o nosso papel agora não é sair por aí, tive uma ideia, boto no papel um monte de equação, um lagrangiano super complicado e eu vou resolver. Não, a gente estava vivendo uma época, antes de fazer, eu tenho muito mais que pensar, porque na minha era de doutorado eu tinha muito menos coisa para pensar, eu tinha muito mais coisa para fazer, executar na mão e não pensar. Faça, não pense. Tinha que sair. Hoje eu acho que vocês estão numa era em que vocês, claro, tem que fazer também, mas primeiro tem que pensar. Vocês têm o benefício do pensamento que na minha época não tinha muito. Na minha época, nosso período de formação era um período de fazer coisas porque as teorias estavam pedindo, precisava de mão de obra mesmo, era capitalismo daquele assim, selvagem, botar o trabalhador trabalhando 14 horas por dia sem direito à folga no fim de semana para produzir. Agora a gente está num período em que vocês podem pensar e claro, tem que produzir, mas vocês têm muitos mais recursos hoje, física de computação, métodos computacionais, métodos algébricos, métodos simbólicos. Então fazer o cálculo hoje não é a coisa mais importante. É importante, mas não é a coisa mais importante e nem é a coisa mais difícil. Na nossa época, aquelas integrais horrorosas que você tinha que ficar catando em alguma tabela russa de algum cara deportado na Sibéria, que no inverno deduziu aquela integral, e você achava aquela integral num paper russo e ficava feliz da vida, né? Hoje, nosso Maple faz para vocês, então, agora, vocês têm que pensar, mas porque também o tempo está pedindo reflexão. As coisas não devem ser assim, tem mais coisa por trás. Está faltando algum princípio, está faltando alguma ideia básica, está faltando alguma constante nova da natureza, mas eu refleti e fazer. No nosso tempo não tinha muito que refletir, era fazer. Calcular 2 loops, dava uma tese de doutorado, dentro 2 loops, 3 loops, você fazia uma tese de doutorado só de cálculo. Praticamente não tinha física nenhuma ali, tinha cálculo, que era importante. Você passou 4, 5 anos da tua vida, você até se divorciou por causa daqueles cálculos, largou tua mulher, perdeu tudo para fazer aqueles cálculos, porque o tempo pedia. Agora o tempo pede mais reflexão. Então eu acho que trazer esses caras agora, pensar como as coisas nasceram, entender o contexto, hoje é muito mais importante do que no meu tempo. No meu tempo não tinha muito que entender o contexto era aquele, era fazer cálculo. E faz cálculo e cala a boca. Hoje o contexto é de entender de novo. Então vale a pena a gente voltar. Como o Dirac pensou? Como as coisas surgiram em 50? Por que foi assim? Qual era a questão da época que levou esses caras a pensar nessa ideia? Por isso que às vezes no curso aqui eu insisto um pouco no contexto histórico. Não é para fazer história da física, não. É porque o momento agora pede isso. A gente tem que voltar para ver. Esses caras pensaram, esses caras... Se Dirac pensou, vale a pena a gente pensar. Se Feynman pensou, se Tomonaga, se Schwinger, se Weinberg, se todos pensaram, vale a pena a gente pensar, refletir como eles. Então eu acho que é um pouco isso. Então essas questões fundamentais são muito importantes. Esse livro aí. Qual livro? Esse que escreva aí. Do teu livro aí. Eu tento chamar um alfa, assim, de alfa chefe. Alfa? Porque você tem que dar uma... né? E digamos, a questão agora de uma aula aqui, né? Você, digamos, o alfa shell, a origem da física hoje em dia, está no alfa pelo ômega, tanto faz. Então, será que nessa coisa de pensar, onde está a origem da física, né? Expansão das galáxias, onde é que está, ou está nesse ômega shell, que tem assim, o que vão dizer acho que foi faltou te ouvir. A minha interpretação é que a gente vive uma época platônica. Quer dizer, esse parâmetro ômega, ele é um parâmetro platônico. Entendeu? Então, o efetivo são as lagrangianas, as pontas. Então, será que você, a partir do parâmetro ômega, você pode chamar de uma lagrangiana? Então, será que você não? Eu estou fazendo o que você está querendo nos ensinar. Eu sou um Yang-Mills e tem que seguir as regrinhas de Yang-Mills. Daí o ômega e a lagrangiana unívoca não tem platonismo nenhum. Então,
Lembre-se do Dirac era platônico. Dirac é puro Platão, né? Aquela coisa, a contemplação dos números, né? A teoria de Gate ela tem esse lado platônico também, sim. Então, acho que a gente tem que entender esses parâmetros, realmente. Na tua opinião, assim, na tua meditação, né? Quem seria o pai do alfa? Pai do parâmetro? Qual físico que você diria, bom, esse físico para mim foi o físico que eu acho que eu diria que foi o cara que... Não, eu acho que quem colocou a questão da localidade, aí eu acho que tem que tirar o chapéu para o Einstein. Eu acho que quem percebeu a questão da localidade, assim, do aspecto, a passagem do global para o local em física, assim, acho que quem deu, assim, quem investiu nisso e pensou mais fundo sobre isso foi Einstein. Eu acho que o Clark Dirac já herdou um conhecimento, assim, um saber, né, que já vinha dessa discussão da relação entre o global e o local. Eu acho que Einstein, quando faz a questão do princípio da equivalência, coloca que localmente o princípio do desvio da geodésica, o princípio da equivalência localmente, um campo gravitacional nada mais é do que um referencial não inercial acelerado. Eu acho que essa discussão do global, depois a mesma coisa do tempo também adquiriu um caráter de localidade, né? Eu acho que isso aí, acho que a pessoa que trouxe isso para a física foi o Einstein. E a simetria também, né? Ele foi o primeiro a levar a simetria a um postulado. Ele trouxe a simetria, eu também concordo, ele também trouxe a simetria, só que ele deixou a simetria, ele deixou muito em aberto a questão da simetria. Eu acho que, quer dizer, ele trouxe a simetria, vamos dizer, para a gravitação. Eu acho que os outros, como Wigner, né, Dirac, Weyl, esse pessoal já trouxe mais a simetria, vamos dizer, mais próxima da mecânica quântica. Como Einstein não se preocupou muito com a mecânica quântica, ele deixou a simetria muito no âmbito, ele ligou muito geometria com a simetria. O conceito de simetria de Einstein é um conceito muito geométrico, ao passo que o conceito de simetria desses outros caras é um conceito muito algébrico. Então, tinha uma divisão entre geometria e álgebra, né? Eu acho que Einstein foi na direção da geometria, mas ele foi o cara que trouxe o conceito de simetria, a equivalência dos observadores inerciais, a simetria sobre transformações gerais de coordenadas, assim tudo. Você não acha que, vamos dizer, eu na minha burrice, vamos dizer assim, eu colocaria a mãe do alfa aí, Eu falou o pai é o Einstein, minha mãe. A neta do Não, a Neide, né? Eu acho que sim. Porque ela, tipo assim, tem um implícito e explícito. Talvez o Einstein deixou meio implícito. Deixou mais implícito. Mas ela botou no explícito ali. E daí para frente não podia mais tirar aquilo, né? Eu digo, nenhuma teoria podia mais negar o teorema de Necker, né? Tá bom. Então só para mostrar o seguinte, aquele termo lá, ó, esse termo aqui, ó, I, blá blá blá, é igual a isso aqui. Então se eu multiplico essa relação aqui por menos I, eu boto menos I aqui, por esse termo aqui, que a autointeração, né, que a nossa autointeração gerou, eu posso escrever dessa forma, menos I, comutador de ANI, o ANI. E aqui tem, peraí, isso aqui foi isso que eu fiz, isso aqui é a minha ali, isso aqui é CGA. Então, quando eu estou falando é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só, apagar isso aqui. Então, vamos deixar isso aqui, tá? Vou deixar isso. Agora vamos fazer o seguinte, nada de nada. Vamos pegar essa relação, já que tem esse índice A solto, vamos multiplicar essa relação, tanto à direita, obviamente, quanto à esquerda, pelo GA. Então vamos dizer, F mini A, GA, eu vou chamar de F mini. Quem me chamou? Desculpa, fala. O G não é discutido. Não, tá errado. Não, é errado. Menos isso. Tá bom, obrigado. Eu incorporei o G, então ver daqui para cá não podia ter sido mesmo. Então, F mini A, GA é o F mini. DI, ANI A, GA é o DI ANI. DNI, ANI, GA, o DNI, ANI. E agora, esse que está aqui, G, aqui eu dou só um instante, então G, FABC, AND, ANC, GA é menos I, ANI, ANI. Sério, isso aqui é menos I, quando eu multiplicar por GA, então isso aqui está errado, deixa eu deixar isso aqui.
tirar isso aqui daqui. Porque estava faltando o GA. Então, estou dizendo assim, quando eu multiplicar isso aqui por GA, esse carinha aqui, vezes GA, dá exatamente isso. G, FABC, AMB, ANC, GA. É menos I, computador de amigo amigos. Quando eu introduzir esse GA aqui, como a gente falou, isso aqui, menos I, G, computador de amigo amigo. Então, vou lá. Menos I, G, amigo. Tá? Então, isso é só uma, vamos dizer, uma forma. O essencial já está aqui. Isso aqui que é essencial, que é a auto-interação. Mas a gente agora só está dando uma forma para ver como é que a gente pode ver a questão da estética, né? A estética que vai ajudar a gente a tirar uma ideia. Então, essa relação aí eu posso escrever da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu posso acabar escrevendo essa relação aqui, isso aqui é igual ao comutador de I menos IG I menos IG I sobre. Bom, se eu fizer isso, se eu pegar aquela relação lá, se eu pegar o comutador de DMI com ANI, dá zero. DMI com DMI, duas coisas comuns. Se eu pegar o comutador de DMI com menos IG, então você vai ficar menos IG, menos IG, DMI ANI. É esse comutador aí. Esse com esse. Depois esse com esse. Vai ficar mais IG, comutador de DMI com ANI. E depois esse termo aqui vai ficar menos G2, comutador de ANI com ANI. Então, se eu dividir, vou botar e fatorar esse menos IG aqui, isso aqui fica com sinal menos, isso aqui fica menos IG. Então, na verdade, esse termo que está aqui, desse comutador tem que ser dividido por menos IG. Ou seja, agora eu vou dividir isso aqui a 1 sobre menos IG. Que é a mesma coisa, né, que I sobre G, né? Então, posso botar aqui menos. Qual é? Menos 1 sobre IG. Isso aqui. Então, coloquei, isso não quer dizer nada, eu coloquei isso aqui dessa forma, só para poder ver alguma coisa que a gente vai explorar um pouquinho mais agora. Não, Inácio, ele já implementou isso para calcular. Já está calculando isso, o desgaste também com agora? Ah, é? Mas já está. Então tá bom. Tá, que você está no meio do 19? Ele botou no meio do 19. Então ficou aqui menos IG, então menos 1 sobre IG, então coloquei, escrevi, não tem nada mais, só quis escrever esse termo desse modo aqui, por que vai ser interessante a gente observar isso aqui? Pela seguinte razão. Bom, tá, a gente já sabe lá da sabia lá da teoria de gauge abeliana, da eletrodinâmica, né, clássica quântica, mas da eletrodinâmica basicamente, que isso aqui é exatamente a derivada covariante que a gente introduz lá no caso abeliano. Só que nesse caso aqui, esses objetos aqui são matriciais, como está dito, aqui tem a matriz identidade, né? Não estou declarando, tem a matriz identidade aqui, isso aqui é uma matriz identidade N por N, isso aqui é uma matriz N por N, então tudo isso aqui é uma matriz N por N. A identidade simplesmente está omitida aqui. Mas isso aqui é essa relação. Bom, e aí só, qual era a nossa ideia? A nossa ideia era essa aqui, que o nosso alinha-me. Nós tínhamos partido disso aqui. A simetria era essa. A linha biária exponencial de Mi, ômega B, vamos chamar ômega B,
GD, isso aqui é AB, AC, AMC. Então isso aqui era a lei de transformação visual. Ou seja, quando eu pensava que isso aqui fosse um vetor coluna meio elemento, nós tínhamos escrito isso aqui desse modo. Ali, I, igual exponencial de I, ômega A, GA, vamos escrever desse modo. Ali. Nessa formulação aqui, o AMI, quando nós iniciamos assim, o AMI é um vetor coluna de uma representação, onde essas matrizes aqui são N por N. Mas depois, o autoacoplamento, a necessidade de acoplar esse campo com a própria corrente conservada, me mostrou que esse campo aqui deve morar na representação adjunta. Se esse campo aqui mora na representação adjunta, essa transformação, então a transformação infinitesimal que saía daqui, nós vimos, era essa aqui, delta A, eu não me lembro porque eu não lembro, mas o sinal, mas era algo desse tipo, FABC, ômega B, AMC. Então, essa representação aqui, ela está usando o fato de que havia um vetor coluna, matrizes atuando em vetores coluna, dando um vetor coluna. E as componentes desse vetor coluna se transformam desse modo. Só que agora, devido que eu posso, como a gente pode multiplicar isso aqui, já que está na representação adjunta, multiplica isso aqui por GA e multiplica isso aqui por GA. Deixa eu fazer isso de novo para vocês, só porque essa passagem é simples, mas é um pouquinho delicada, só para não parecer que tem mágica nenhuma. Nós tínhamos partido disso aqui, né? Então, só lembrar que nós tínhamos partido do fato de que isso aqui é um vetor coluna que se transforma com uma matriz geradora do grupo. As matrizes, né? Desculpa, as matrizes geradoras do AMI. Aí a gente viu que esse cara está na representação. Na verdade, essa relação tinha inserida desse modo. Delta, estou sendo repetitivo um pouquinho, mas eu sei que tem gente que às vezes se enrola com isso no início. Delta I é I, ômega A, GA e J, AMI J. Aí nós entendemos, não, esse J e esse I tem que estar na representação adjunta, então tem que ser isso de mesma natureza. Aí a gente chegou a isso aqui, AMI A. Mas aí a gente viu, quando isso aqui vai para a representação adjunta, isso aqui é BC, isso aqui é menos I, F, ABC. Menos I com I dá 1. Então ficou aqui um F, A, BC, B, AMI, C. Eu tinha chegado a essa relação. Agora, como esses caras estão na representação adjunta, eu posso multiplicar essa relação aqui à esquerda por GA. Posso multiplicar aqui. Multiplico os dois lados pelo gerador. Coloco o GA aqui e o GA aqui. Esse iniciar está livre. Então ficou, agora sim, isso aqui ficou o delta AMI. Esse aqui é o campo em forma de álgebra básica, em forma matricial. E aí esse gerador, tá? Aqui eu posso escrever essa relação desse modo aqui. Essa constante estrutura está aqui. Vamos dizer, eu poderia escrever isso aqui como sendo um gerador. Esse ômega, vamos colocar aqui. Vou jogar esse gerador GA, então seria algo desse tipo assim, parâmetro, vou colocar assim, parâmetro ômega e o campo de AMI. Onde eu estou pensando o seguinte, esse ômega, vou pegar ômega B, ômega é um ômega B de B, e claro, então vamos pensar que o ômega também. Como eu tenho tantos parâmetros quanto geradores, então eu não estou provando ele, quero ver que essa relação pode ser conduzida a uma forma desse tipo. Então vamos primeiro calcular isso aqui para ver como é que eu posso relacionar esse objeto com esse. Então se eu pegar o comutador do parâmetro ômega em forma matricial com os campos de gauge também em forma matricial, isso aqui seria ômega B, AMI C, GD, GC. Então isso aqui, o GB, GC é I, F, B, C, A, GA. Então vai dar um ômega B, AMI C, GA. Então nós estamos fazendo, desculpa, vamos apagar isso aqui, eu quero ver como eu posso relacionar essa grandeza aqui com aquela lá. Tem tudo a ver. Eu tenho constante estrutura que vem do computador. Esse cara aqui
está ligado a uma matriz. Esse cara está ligado a uma matriz. O comutador de duas matrizes é proporcional a uma matriz pelas constantes de estrutura. Então, isso aqui está com a cara de um comutador na álgebra de Lie. Então, eu pensei em pegar esse objeto aqui, vamos desenvolver para ver quando a gente chega lá. Tá? O ômega B, GB, ômega MC, GC. E F, B, C, A, G. Então, tá lá. Então, agora eu vou para o próximo, né? F, só botar o A aqui na frente, eu acho. O A caminha duas vezes, não tem problema, vai ficar ABC, ômega B, ABC. Então, esse termo aqui está me dando o seguinte, que o delta a mi tem um fatoria aqui, né? Então, esse termo aqui, isso aqui é igual a I vezes isso. Isso aqui é igual a I vezes isso. O que eu quero é aquele cara sem o I. Então, isso aqui é menos I. Se eu multiplicar isso aqui por menos I, que é igual a isso aqui, celular é igual a isso aqui. Eu multiplico por menos I por I dá 1. Então, menos I vezes esse comutador é exatamente o que nós temos aqui. Então, isso aqui é menos I, comutador de ômega. Eu usei a transformação global na representação de J. Eu só quero acertar aqui, eu quero ver se tem realmente um sinal. Deixa eu fazer esse cálculo no que direito. Quando nós passamos para a representação, para não ter nenhum problema de sinal menos vagando pelo mundo. Quando nós pegamos essa relação aqui e transformamos para a representação adjunta, ela ficou I ômega A. Aí quando isso aqui vai para a representação adjunta, isso aqui fica um BC. Então vai produzir menos I FABC. E aqui ficou o ABC. I com menos I dá 1. Então ficou FABC, ômega C, MA, GA. Né? Então, esses caras. Isso aqui eu botei depois. Tirar isso. Eu tinha daqui eu vim para cá. Daqui eu vim para cá. Se eu estou reconstituindo esse passo aqui para ter certeza do sinal. Para ver se está tudo certinho para esse sinal menos. Então nós estávamos aqui. Fomos para a representação adjunta. Chegamos aqui. FABC, deixa eu botar aqui. O I com menos I, deu, tá certo. Então tá. Chegamos aqui. Então colocamos aqui o menos isso aqui. Ficou FABC, ômega A e C. Então, isso aqui era delta. Então, nós estamos delta a mi. Vou colocar só delta a mi C. Deixa eu colocar aqui. Vou chamar, não, desculpa, eu chamei esse índice I de B. Então, de novo, vamos reconstituir a Então, vamos fazer. Só para. Então, no meio da questão. Estamos aqui reconstituindo a transformação de Gauge. Transformação de Gauge, pensando ainda nesses caras como membros de um N-plate. Ainda não estão na representação adjunta. Aí a gente viu, esses caras estão na representação adjunta. Então aqui tem que ficar um B, aqui tem que ficar um B, e aqui tem que ficar um C. Tudo isso a gente já viu, eu só estou reconstituindo o sinal. Aí vamos lá, então delta I B. Ficou I vezes menos I FABC. Ficou FABC. Ômega A. ABC. Então, vendo que o índice livre aqui, eu B aqui, B aqui. Aí vamos fazer assim, só para trocar, para poder ficar parecido com isso aqui. Vamos chamar o índice livre B de A. B vira A. Que é o índice livre. E o A vai virar B. Então, A está somado. O B vai ficar somado. Só fiz uma mudança de índice para poder ficar próximo disso. Delta I A, ficou assim. Aí agora eu vou trocar aqui. Delta A fica menos F ABC, ômega B, ABC. Mas eu estava desconfiado. Dessa relação a gente chega a essa, sinal menos F ABC. Então se isso aqui tem um sinal menos, isso aqui vai ter um sinal mais. É isso que eu queria fazer. Então, daqui a gente veio para cá, veio para a representação adjunta, ganha isso. Aí nós relacionamos essa grandeza aqui com esse comutador, a relação é essa. Então, em forma matricial, delta mi é I, comutador de ômega com a mi. Só isso que eu queria chegar. Então, isso está mostrando para nós o seguinte, que isso aqui, da mesma forma que isso aqui é
transformação infinitesimal dessa transformação aqui, que é uma transformação infinitesimal. Essa transformação aqui eu posso pensar o seguinte: a linha mi é exatamente exponencial de i ômega. Botando assim, ó, ômega g significa ômega a de a mi exponencial de menos i ômega g. Eu quero dizer que essa relação aqui é, da mesma forma que essa transformação aqui é a primeira ordem dessa expansão, essa transformação aqui é a primeira ordem dessa transformação. Por quê? Porque agora, se o ami está na representação adjunta e está em forma matricial, uma matriz nunca se transforma dessa forma, né? Se um vetor se transforma em uma matriz vezes psi, um operador, uma matriz, ela vai se transformar com n com é a lei adjunta, quer dizer, os vetores se transformam com as matrizes e as matrizes, os operadores que atuam sobre esses vetores se transformam na forma adjunta desse modo, NO, N-1, porque a gente sabe lá da álgebra linear. Então, quando esse cara aqui estava em forma matricial, em forma vetorial, ele se transformava assim. Mas aí a gente viu, está na representação adjunta, joga o gerador aqui, quando ele ganha o gerador, ele vira uma matriz, a matriz se transforma assim. Tá? Então, é o que nós estamos obtendo. Então, isso aqui é a forma infinitesimal disso aqui, como tinha que ser, porque no momento que o ami vira uma matriz, a transformação dele tem que ser tipo uma transformação de similaridade. Então, se a gente expande isso aqui, né, o primeiro termo é o ami, a linha ami igual a ami, então delta ami vai sair daqui, vai ser i ômega. Desculpa, eu vou chamar esse, vou tirar esse g daqui, porque quando eu escrever o ômega, já está implícito que esse ômega está agrupando, esse ômega já está implícito que está em ômega a de a. Então isso aqui é justamente i ômega comutador. Então esse termo aqui, essa transformação infinitesimal aqui, é agora essa transformação infinitesimal. Então se assemelha isso tudo, porque a simetria é global. Então a simetria é global, então, estou dizendo o seguinte, então, tudo que nós fizemos até agora foi dizendo, essa é a simetria, essa é a transformação de simetria global que gerou toda a discussão. Só que agora a gente vai ver o seguinte: se eu. Então eu tenho esse F'. O que a gente vai ver agora? Isso aqui. Nós ainda não passamos nada do cálculo. O que a gente vai observar agora é o seguinte: essa grandeza que está aqui, com essa transformação aqui, tudo está ok. Mas o que a gente vai observar é o seguinte: se eu pegar essa grandeza aqui, dmi menos, se eu pegar dmi, então nós vimos que nós ganhamos essa grandeza aqui, menos ou mais, ganhamos essa grandeza aqui. Então, eu vou deixar assim, então vamos pegar uma outra coisa. Então, nós temos isso aqui, que é a nossa transformação global, e vamos observar o seguinte aqui, talvez fazer se eu pegar esse objeto aqui, então nós temos esse objeto aqui, esse F', ele foi definido desse modo aqui, menos I sobre G, dmi. Então tudo isso aqui é só conveniência, né? Não estamos fazendo mais, a esse ponto não estamos fazendo mais física nenhuma, nós estamos agora só um pouco tratando da estética, para poder mostrar o que acontece, como é que essa simetria automaticamente se alargou, né? Essa simetria se estendeu. Então, esse é o nosso
essa nossa transformação de simetria. Porém, essa grandeza que se formou aqui naturalmente, ela é, claro, ela é invariante por essa simetria global. Se eu colocar esse parâmetro aqui é global, eu múltiplo, eu pego E e ômega, E a menos I ômega aqui, E e ômega, E a menos I ômega aqui, que é ômega global, essa derivada passa. Então, com essa transformação global, é claro que se eu transformar o A daquela maneira, né, o F' mini, que é construído com os alinhos, que é menos 1 sobre IG, I, menos I. Eu construo a mesma grandeza agora com um campo transformado. Vou pegar essa grandeza aqui. Aí eu boto aqui. E e ômega, a mi é a menos I ômega. E e ômega, a mi é a menos I ômega. Como aquele ômega é constante, eu posso multiplicar. Eu vou botar E e ômega, E a menos I ômega aqui, o dmi passa tranquilo. Então eu posso fatorar no final do dia, vou apagar isso aqui. Lembrando que menos IG, menos IG aqui. Então, fica claro que F' mini é exponencial de I ômega, F' mini exponencial de menos I ômega. Então essa grandeza aqui se transforma. Muito bem, a simetria global está se transformando como deveria ser. O A se transforma daquele modo, aquela derivada não atrapalhou nada, porque eu multipliquei, simplesmente botei a derivada vezes E e ômega, vezes E a menos I ômega. Então essa derivada é transparente, o I ômega é transparente da derivada. Então nada me impede de chegar a essa conclusão. Só que a observação que a gente vai fazer agora é que essa simetria aqui é global. Se, constatação importante, apagar aqui, tá? Isso aqui simplesmente está tudo lá, né? Só queria mostrar, então na simetria global, muito bem, até agora o ômega é global. Ninguém questionou isso, olha o dólar. Vamos lá agora. E se esse ômega, agora, quer dizer, na verdade os ômegas, né, estão juntos com os A's que formam esse ômega. Se esse ômega agora transita de global para local. De X, né? Está o ômega de X. Preparando. Se esse parâmetro passa a ser local, eu proponho essa transformação. Uma coisa desse tipo. Bom, então nós estamos dizendo o seguinte: vamos propor essa transformação. Estou fazendo isso uma vez só, que a primeira vez é bom a gente ver a origem. Depois ninguém vai precisar refazer tudo isso para fazer a teoria de Young-Newton. A gente na próxima aula já vai construir a teoria de Young-Newton como uma brincadeira. Mas é só para ver a origem dos símbolos, a origem as etapas, né? As etapas mais detalhadas. Então vamos dizer, propor, por que eu pensei nessa transformação? Porque tá bom, daqui para cá, o que daqui para cá me coloca aqui? Então nós pensamos o seguinte, vamos ver por que isso não é um eureka que caiu do céu. Nós, fazendo a simetria local, global, e gerando a auto-interação, nós vimos que nós geramos um objeto com a mesma característica que o F' de Maxwell. Então a gente gerou lá o F' de Maxwell partindo de uma simetria local, global. E a gente sabe que a transformação de Gauge, que está associada o nosso F', ele tem o dmi, ali tem a parte de auto-interação. Mas ele está trazendo, ele já traz uma informação de que o rotacional do AMI se formou ali. O rotacional do AMI é uma coisa transversa.
que a gente sabe da QED, a nossa experiência pregressa com as teorias abelianas, é que a transformação do campo de Gates, no caso abeliano, o ômega, desculpa, isso aqui, nada daqui é matriz. No caso abeliano, o ômega é um parâmetro escalar, e o campo AMI é um campo vetorial, mas ele é escalar do ponto de vista do grupo, não tem matriz, não tem GA, não tem gerador. Então, isso aqui come isso aqui. E o que deveria aparecer, mas porém isso aqui não come isso aqui. A gente sabe que se a gente fizer essa expansão aqui, eu vou gerar o DMI do ômega. Então, essa transformação aqui, no limite abeliano, essa transformação vai ser a linha Mi, aí ninguém fala mais de matriz, ou isso aqui passa por isso, cancela isso. E isso aqui eu vou escrever, né, esse operador aqui, mas não tem exponencial de A. Vezes D exponencial de menos A, a gente escreve isso aqui como sino B, mais o comutador de A B, mais um meio do comutador de A B, e assim vai. É uma série, né? Infinita. Então, se eu pegar agora esse operador aqui como sendo DMI, D é um DMI, então isso aqui vai ficar DMI mais o computador de A com DMI. O computador de A com DMI é I ômega e ômega computando DMI. Então, esse computador aqui é menos I ômega ou menos I DMI ômega. Esse computador aqui, né? E aí, como esse computador aqui é uma derivada de ômega, isso aqui é ômega de reserva. Então, no caso abeliano, esse termo aqui é menos I DMI. Então, no caso abeliano, isso aqui, mas claro, isso aqui, no caso abeliano, é indesejável, porque esse campo é real. Então, a gente corrige isso aqui, colocando aqui mais I, né, ou 1 sobre I, assim, posso colocar esse aqui, vou multiplicar. Esse aqui tem menos I aqui, dividido por menos I, vou multiplicar por I. Certo? Então, menos 1 sobre I. Né? Mais I. Então, se eu pegar essa grandeza aqui e desenvolver, eu ganho menos I DMI ômega. Menos I por I dá 1, então esse cara agora, com esse I aqui na frente, isso aqui me dá o DMI ômega, que é a típica transformação de Gauge no caso abeliano. Então, se eu olhar estou conhecendo essa transformação aqui, no caso abeliano, se eu pegar um caso global e abeliano, isso aqui me dá a linha Mi igual a Mi, que é o caso da eletrodinâmica, né? Eu não tenho ainda a parte local, se fosse global. Mas agora, esse termo aqui, ele está me dando justamente um caráter local de interação, e no caso abeliano, ele está me reproduzindo exatamente a transformação, que é a transformação de Gauge de forma. Então, o fato de eu passar do ômega global para o ômega local, e saber que eu tenho aqui uma estrutura de DMI menos DMI me inspira a pensar que eu devo ter, se essa transformação ficou local, deve aparecer algum termo que vai medir exatamente a derivada do parâmetro. Mas agora, esse objeto aqui é uma álgebra de Lie. Então eu não poderia chegar aqui e colocar uma coisa, DMI ômega, porque aqui eu tenho a transformação em todas as ordens. Então, a maneira, digamos, não abeliana de escrever isso aqui é isso aqui. Então a gente está propondo essa simetria. Então a questão é, se eu fizer, agora no caso local, essa simetria aqui, aquela lá, né, ela pode naturalmente ficar estendida desse modo. Então a questão é, então nós estamos, agora a questão é, isso aí, até qual é a consequência disso no que nós obtivemos? Então, se a gente agora pergunta que a gente faz, muito bem, eu posso fazer, tem essa proposta de transformação. Agora a pergunta é, se o AMI se transforma desse modo? Tá vendo? Então, claramente que o AMI, ele não é invariante, obviamente, além de não ser invariante, ele não se transforma covariantemente. Tem esse termo aqui, que não depende do AMI, é um termo que não é linear em AMI, então é uma transformação que está fora do regime de covariância. Essa transformação aqui quebra a covariância. Então a pergunta, se eu olhar esse objeto aqui agora, DMI, G, a linha Mi, colocar essa transformação aqui, então isso aqui vai ficar DMI menos I
quem é a linha menos? É a I ômega, I é a menos I ômega. Mais I é a ômega, I é a menos I ômega. Lembrar que esse dele aqui está ali, só para lembrar que está certo? Então, se eu fizer essa transformação aqui, esse termo aqui vai dar dmi, aí vai me dar o termo normal, menos g, I ômega, I é menos I. E aqui vai ficar menos 5i vai me dar esse g aqui, e vamos ter aqui I ômega, dmi, menos I. Derivada contínua. Fiz nada de só coloquei a transformação que eu posso apagar. Estou colocando essa transformação aqui. Agora, esse termo aqui, nós sabemos, né, como tratar. Eu posso tratar ele, vamos deixar eu pegar essa derivada aqui, essa transformação aqui. Eu poderia pensar aqui o seguinte, esse dmi aqui, se eu multiplicar, eu posso pensar esse dmi aqui dessa forma. Se eu gero, vamos tentar expandir esse termo que eu acho que é mais fantástico, aí a gente compara o que sai daqui com aquilo que sai lá, ou então eu posso pensar o seguinte, tá, vamos deixar isso aqui assim, perfeito. E agora eu vou passar para cá. Não, então isso aqui está assim, agora vem para cá. dmi menos I, G, a linha I. dmi menos IG, a linha I. Então vamos pegar agora esse computador, vamos pegar essa transformação aqui, vale para esse termo, e vamos escrever a mesma coisa aqui. E vamos fazer o computador de dmi dá zero, então vai ter vários termos para trabalhar. O único cuidado que eu digo para vocês é ter cuidado que essa derivada aqui, o que é isso? Só para lembrar vocês, exponencial de I ômega, dmi é a menos I ômega. Eu não posso dizer que isso aqui é a derivada dessa exponencial, é a menos I ômega, vezes a derivada do ômega. Não posso dizer isso. A derivada da exponencial é a exponencial faltando menos I vezes. Por quê? Porque essa matriz aqui não comuta com essa. Então, eu tenho um problema de ordem. Ou eu coloco a derivada do ômega aqui, ou eu coloco a derivada do ômega, que vai fazer a diferença. Então, essa expressão aqui, ela não vai ser pensada dessa forma rasa. Tem que pensar nessa expressão, na expansão desse operador aqui. Eu posso pensar nessa derivada aqui, está atuando aqui. Então, eu estou imaginando que essa expressão aqui, eu posso dizer, isso aqui vai ser a derivada do primeiro termo, aí vai ter mais I ômega, comutador dmi, que é menos dmi, menos I dmi ômega. Porém, os outros termos continuam. Eu vou ter comutador, isso aqui é uma matriz, né? Isso aqui é ômega A, GA, no caso não abeliano. Então, eu vou ter o comutador de A com GA. Então, deixa isso aqui como está. Meu conselho na hora de fazer esse cálculo, não mexer muito. Deixa isso aqui como está. Lembrando que essa derivada aqui. Então, colocando essa transformação aqui. E essa a mesma transformação aqui, a gente mostra que essa grandeza aqui, no final do dia, se transforma assim, exponencial de ômega dmi menos G não é um cálculo, por exemplo, é um cálculo imediato, é um cálculo simples, porém mais longo um pouquinho. Então, eu deixo como tarefa, para a gente não ter que ficar deduzindo, pega esse computador com esse. É só ter cuidado, vocês estão lidando com matriz. Então, se a gente pegar esse computador desse objeto linha com esse objeto linha, a gente vai ganhar exatamente essa transformação. Onde isso aqui é menos de um menos I, então eu estou dizendo o seguinte, que mesmo no caso local, o F' em I se transforma exatamente como no caso local. Então, a transformação passou a ser local, ela atuou no campo ali daquele modo, mudou radicalmente, porque apareceu um termo que não é linear no campo, um termo inhomogêneo no campo, não depende do campo. No limite abeliano, essa transformação reproduz a transformação do campo vetorial de Gauge, no caso abeliano. Porém, essa transformação aqui, devido a esse comutador, a essa estrutura de comutador, o F' se transforma exatamente, genuinamente, como um objeto
covariante da representação adjunta. Isso aqui é típico da representação adjunta. Por quê? Porque esse cara aqui é uma matriz. Então fica matriz da transformação, objeto, matriz é menos 1, é uma transformação de similaridade. Então, conclusão final de tudo que nós estamos mostrando é que se nós começamos com simetria global, impusemos a auto-interação, construímos então no F mini e construímos esse lagrangiano. A auto-interação me diz então que o nosso lagrangiano tem essa estrutura: F mini A, F mini A. E aí, nós vamos um passo para frente. Tudo bem, tudo isso chegou às custas da simetria global. Só que nós falamos, bom, se a simetria é local e o alinha, o A se transforma desse modo, e reproduz essa transformação abeliana, eu concluo, quer dizer, eu obtenho que a partir dessa transformação, o F se transforma desse modo. Ou seja, se a gente faz agora a transformação infinitesimal, a transformação infinitesimal do F é essa, é delta de F mini A, é F ABC menos F ABC, ômega B, F mini C. O F, então, se transforma exatamente como na simetria global. Então, o F, ele vê a transformação dele como se o parâmetro não claro, o parâmetro agora é local, mas ele vê a mesma transformação que a global. O A não. O A sente uma transformação diferente que gera isso aqui no limite aqui. Mas o F não. O F se transforma exatamente como um objeto global. Não tem dequirômetro, se transforma genuinamente de forma covariante. Ele é linear no parâmetro e linear no campo. Então, essa é a transformação do F. A partir daqui, é só fazer a expansão infinitesimal de se pegar o comutador de ômega com F, o comutador de ômega com F, justamente as constantes de estrutura aí. Então, isso mostra pra gente como essa matriz F mini eu posso escrever desse modo, F mini A GA. Então, esse gerador, essa transformação aqui a gente pode escrever. Vou apagar isso aqui. Então, se vocês fizerem a transformação infinitesimal, o nosso R, então a gente normaliza menos o quarto, tá? Simplesmente uma questão de normalização, para ficar como no caso maxwelliano. Então, delta F mini A, F mini A. Então, a transformação. Delta L, fazer a transformação infinitesimal, vai ficar menos o meio do F mini A, delta F mini A, que é a variação no quadrado. Delta F mini A vai ser menos F ABC, ômega B, F mini C. Então, só com F mini C. FABC é antissimétrico em AC, ou em AB, não importa, em antissimetria. Então, quando eu pego F mini A, F mini C, essa grandeza, F mini A, F mini C, é simétrica se eu troco C com A. Isso aqui é simétrico em AC. Como essa coisa? Agora eu posso simplesmente tirar esse sinal menos e botar aqui, ó, CB. Então isso aqui é antissimétrico em AC. E isso aqui é simétrico em AC. Então isso aqui é identicamente zero por simetria e assimetria. Ou seja, por uma transformação infinitesimal, isso aqui é invariante. Mas, se eu quiser, como isso aqui é matriz, eu posso escrever essa transformação desse modo. Menos um quarto do traço de F mini, F mini. Lembrando que eu posso sempre escolher traço de GA e GB igual a delta de AB. Isso aqui vale para grupos de simples, compactos. Posso sempre normalizar os geradores na representação de junta desse modo. Depois eu vou dar essas relações todas para vocês, essas relações algébricas, que para acertar pela literatura diversa. Pouco eu vou dar uma convenção que é única, é universal. Na aula que vem eu trago isso aqui. Então, eu ganhei, cheguei ao invariante. Ou seja, qual foi a mensagem de toda essa nossa discussão nessa aula? Foi mostrar que a auto-interação, a partir de uma simetria global, no caso do spin 1, ela leva a um modelo que tem auto-interação, mas a simetria
que era global, não é por milagre, né? Mas assim, por interferência da autointeração, por efeito da autointeração, ela acaba sendo local. Então a gente mostrou que esse lagrangiano aqui, que é o chamado lagrangiano de Yang-Mills, né? Para nós aqui Yang-Mills só, né? Mas para eles lá Yang-Mills, então esse lagrangiano pode ser escrito desse modo, F', então, na aula que a gente vai introduzir o chamado teta-termo também, que é o termo topológico, que é importante na QCD, que é importante nas teorias axiônicas, mas, por enquanto, esse termo aqui já resolveu a questão. Então, nós temos aqui, claramente, como nós já vimos, né, aqui nós temos um trivértice e um quadrivértice, nós temos esse tipo de autointeração. Está tudo presente aqui. Temos essas autointerações, tudo presente aqui, e automaticamente a simetria é ortotípica. Então, foi o benefício grande que a gente ganhou, foi mostrar essa transformação. Muitas vezes é E ômega, os livros chamam, uma transformação matricial, que é a transformação U, ali U menos 1, que é o E ômega, e aqui mais I, não sei o que vendo lá, mas algo desse tipo, U, Li, U menos 1. Também a gente pode escrever de outra forma, como a derivada de U vezes U menos 1 é zero, porque isso aqui é identidade, eu posso derivar esse vezes U menos 1 mais U deriva U menos 1, que é o termo que nós temos. Então, esse termo que nós temos é menos esse. Então, eu posso escrever isso aqui também. Como sendo menos I deriva U menos 1. Geralmente é grafado desse modo. Então, nós construímos, finalmente, mostramos que a autointeração do espírito pode gerar para a gente um modelo que descreve uma simetria de global para local. Quem fez quem permitiu a simetria transitar de global para local foi justamente a autointeração. A autointeração, né, trouxe, né, gerou aquele FMA, está tudo embutido dentro da autointeração. Então, é como a gente constrói a teoria de Yang-Mills, né, de modo mais fundamental. Nós não temos nenhuma relação com a matéria, não tem transformação de fase da matéria. A transformação de fase é elevada em ômega, mas que não é uma transformação de fase, porque esse campo aí é real, parece isso aqui, né, é menos ômega, né, mas isso aqui não se configura numa transformação de fase, porque na verdade tudo isso aqui é real. O gerador que está aqui fica IF de ABC, então essa relação fica totalmente real, não tem fase nenhuma aqui. Porque os elementos de matriz do gerador são menos IF ABC, o menos I cancela o ABC. Então tudo isso aqui é real. Então não tem transformação de fase. A questão agora é, como eu coloco a matéria? E quando esses campos agora que auto-interagem, no fundo a gente construiu o que a gente chama de uma teoria de Yang-Mills pura. Isso é puro Yang-Mills. Agora a questão é, isso aí, por exemplo, é puro Bloom, isso aí é puro bóson de gate. Agora a questão é, eu quero que esses campos interajam com a matéria. Eu quero ter uma interação desses campos aqui com uma corrente de matéria. Que matéria eu vou colocar aqui? Né? A matéria, esses campos vão se acoplar de alguma forma com a matéria que está sob a forma de uma corrente. Na próxima aula vamos trabalhar a matéria, o setor de matéria, como a gente coloca a matéria, e aí depois como a matéria, para poder interagir com o bóson de gate, como é que ela vai se enquadrar na simetria. Quer dizer, a matéria eu vou colocar ela de uma forma geral, mas aí ela, para se enquadrar com o campo de gate, respeitando, obviamente, a simetria, eu vou querer respeitar a simetria, então a matéria vai ter um modo de se transformar vai ter um modo próprio de transformar, fixar. A gente vai fixar a transformação da matéria, mas a gente vai fixar a transformação da matéria a partir do setor de gate. Então, o que a gente está fazendo aqui não é o que está nos livros. No livro geral, a matéria, introduz o campo de gate como o campo de gate fosse resolver o problema de não covariância. Você dá um sentido muito serviçal ao campo de gate. Aqui o campo de gate, ele é o senhor. Ele entrou. Quero resolver um problema que é a auto-interação do spin 1. Então agora eu já sei como é que eu construo uma teoria do spin 1 em auto-interação.
é pegar esses postos vetoriais, uma representação adjunta do grupo de gauge, dou a eles aquela transformação e escrevo para eles esse lagrangiano, e esse lagrangiano escreve auto-interação. Eu tenho um procedimento para gerar auto-interação de objetos de spin 1. Agora, a minha questão é como esses objetos vão interagir com a matéria. Matéria de spin meio, por exemplo. Matéria fermiônica fundamental. Isso nós vamos ver na próxima aula. E essa parte que eu pensava que eu conseguisse fazer hoje, foi muito mais devagar do que eu imaginava, eu vou fazer na próxima aula. Vamos lá, a gente vai fechar isso aqui, fazendo agora um grupo de gauge, SU3 vezes SU4 vezes o 1 vezes o outro 1. Vou pegar um grupo de gauge mais amplo para ver como é que a coisa funciona. E depois vamos introduzir a matéria. Então, próxima aula vai ser terça-feira, um feriado. Ninguém precisa se preocupar. Tchau, pode vir terça-feira. Então, tá. Então aí a aula fica gravadinha. Eu vou dar mecânica clássica de quarta-feira, né? Não, terça-feira que eu vou dar em amigos, perdão. Mecânica clássica é quarta, né? É quarta-feira, estou falando confusão. Mas eu passo e-mail para você. Mas se alguma maneira eu vou aproveitar o feriado para dar uma avançada nisso, porque na outra sexta-feira eu não vou poder dar aula. Então eu vou aproveitar o feriado da terça-feira e o feriado da quinta-feira. Que horas? Oi? Que horas? Olha, eu acho que na terça-feira, como não tem aula de mecânica clássica, eu vou fazer mais cedo. Quer dizer, depende de vocês, pode ser, como não tem aula nenhuma no CBPF, mas aí é feriado, dorme mais um pouquinho, pode jogar para de tarde, a gente pode fazer de 4 às 6h30, 4 às 7, aí na quarta-feira eu vou fazer mecânica clássica e administração. De repente eu não preciso nem usar a quinta, eu usando a terça e a quarta eu compenso a aula de sexta, certo? Mas isso é só para dizer que a gente vai trabalhar, a agenda vai ser mais ou menos essa. Mas a ideia, né, depois de todas as nossas discussões aqui, que eu queria fixar com vocês um pouco é essa. O problema importante na época, né, era resolver uma questão nova, que é a auto-interação dos spin. Não era tanto a versão que está no paper do Yang Mills, né, que foi publicado, porque a tese do Shaw não foi publicada e o Shaw não mandou o artigo. Então ficou muito confinado na tese. Então, na literatura, a ideia que se propagou, a ideia que ficou, foi que eu quero resolver um problema de simplesmente passar para a versão não abeliana o caso da QED. Ver como é que fica uma simetria de fase agora para uma simetria de fase local e não abeliana. Não é o que nós fizemos aqui. Estou enfatizando isso bem, porque isso é uma questão de princípio fundamental. A gente tem questões aí, ninguém sabe fazer isso aqui, por exemplo, para spin 5 meios. Nós sabemos fazer isso para spin 1, sabemos fazer isso hoje para spin 3 meios, por causa da supersimetria. A supersimetria nos ensinou, porque até 76 também não se sabia. Então, o que nós aprendemos em 54 com Yang Mills e Shaw foi construir auto-interação para spin 1. Depois, em 72, nós vimos com Deser, ele fez esse mesmo exercício para spin 2. Por isso, eu colocar spin 2 em auto-interação, ele colocou e ele ganhou a relatividade geral, ganhou o famoso lagrangiano de Einstein-Hilbert, raiz menos GR. Então, esse mesmo procedimento de Noether para spin 2 gera o lagrangiano de Einstein. Aí, 72 é essa questão. E aí, a supersimetria entrou, e aí trouxe a questão do spin 3 meios. Não se sabia resolver essa questão com o spin 3 meios. A supergravidade nos ensinou. E aí hoje nós estamos com esse problema em aberto. Nós não sabemos fazer isso para spin 5 meios, para spin 3, para spin 7 meios. Então, uma teoria de campos local, né, para partícula, para campos com spin em alta interação, né, para campos com spin maior do que 2, nós não sabemos construir. Nós sabemos construir interações entre partículas, não campos, mas entre partículas com spins maiores do que 2 no contexto da teoria de cordas. A teoria de cordas, ela nos consegue dar uma mecânica quântica para partículas com spin 2, 5 meios, 3, 7 meios em alta interação. Mas uma teoria quântica de campos local, uma teoria local de campos quântica para spin maior do que 2, campos, né? Não para corda, nós não sabemos construir. Partículas com spins mais altos, elas são tratadas de uma forma consistente no cenário da teoria de cordas. Mas no cenário da teoria quântica de campo, representar uma partícula de spin 3 por um campo, que eu sei qual é, pega-se um campo simétrico, né? Vamos pegar um campo assim.
pegar esse campo aqui simétrico e mimi. Então esse índice capa ali. Esse cara aqui tem um spin 2, esse cara tem um spin 3, então você tem que me dar um spin 3. Tem pelo menos um spin 3, então eu sei que esse campo pode descrever spin 3. Coloca um certo que tem simetria de gauge ali. E aí eu vou tentar construir auto-interação, nós não sabemos. Então esse campo, ele, dentro do âmbito, no âmbito das teorias de campo, nós não sabemos construir interações, auto-interações e nem interações com a matéria de spin mais baixo. Esse campo, hoje, na teoria quântica de campo, ele é fadado a ser um campo livre. Ou seja, um campo autista, ele não interage com ninguém. Se eu quiser pensar na partícula de spin 3 em mecânica quântica, eu consigo dar consistência a isso dentro de uma teoria de cordas. Então o que eu estou colocando para vocês é, se vocês quiserem, se alguém quiser se debruçar sobre um problema, né, provavelmente não vai resolver, mas vai dar passos que podem ajudar. Quer dizer, é um problema que hoje em dia, né, com o esquema de produtividade, doutorado em 4 anos, não dá para o cara, o meu projeto de doutorado vai ser resolver o problema do spin 3, campo de spin 3, né? Então, é um projeto arriscado para um doutorado, mas não significa que seja um projeto de vida arriscado. Ao longo da tua vida, você pode se debruçar, porque é uma questão em aberto, tá? Como campo, não como partícula dentro da teoria de cordas. A teoria de cordas tem um mérito bom, ela conseguiu reproduzir bem a mecânica quântica de objetos de spins mais altos, mas a teoria de campos, né, local para spins mais altos, essa questão permanece ainda. Bom, o Luiz estudou na tese de doutorado, está vendo algumas coisas aí também na tese de mestrado, na tese de doutorado, que tem problemas sérios para definir a própria interação eletromagnética de objetos com spin 2, objetos de spin 2 carregados. A eletrodinâmica deles tem muitas inconsistências, tem muitos problemas. Então, são questões interessantes, não são questões que estão fechadas, não. Por isso que vale a pena a gente voltar vamos dizer assim, aos desbravadores dessas questões, porque o que eles resolveram para spin 0, para spin 1, para spin 3 meses, para spin 2, a gente vai aprender e vai ver se a gente consegue trazer algumas dessas lições para o caso de outros spins mais altos. Tá? Mas a questão é essa. Então, é só isso. Essa aula de hoje foi para mostrar que a gente consegue construir uma teoria local com spin 1. A partir da alta interação, a simetria que era global evoluiu para uma simetria local. Na próxima aula, nós vamos fazer só um exercício, assim, umas tarefinhas de treinamento para ver como é que eu posso estender isso para quando tem várias simetrias, então são vários campos de gauge juntos, né? Só para vocês poderem manipular essas simetrias de uma forma, várias simetrias de uma forma única, porque a gente já está caminhando na direção da unificação. E vou colocar a matéria. Aí a gente vai ver como é que a matéria tem que se comportar para poder interagir consistentemente com esses campos aí. Legal? Essa aqui é a agenda da próxima semana. E aí eu recomendo a vocês, quem quiser aprofundar algumas coisas, olhar assim, detalhes técnicos mais específicos, pegue os cursos de Young News dos semestres passados. Tá? Então lá no professor